Olá, boa tarde a todos. Nós estamos começando mais um Caminhos Online, o nosso programa da ABMO. Quem conhece a nossa história sabe que já há praticamente 2 anos nós começamos a fazer esses programas que a gente chama de webinar a respeito do mercado out of home do Brasil. No passado nós falávamos basicamente sobre a mídia digital out of home, mas essa mídia foi evoluindo. Hoje, essa diferença do ser digital ou ser estática, ela é, digamos, uma constatação que a gente pode fazer, digamos, do mercado como um todo, mas todos serão digitais mais dia, menos dia. Alguns já são tipicamente digitais e outros estão chegando nesse processo. Com essa mudança da ABDO, que era de mídia digital out of home, para a ABMO, nós pudemos ampliar a perspectiva da associação. Mudamos o nome para ABMO, que significa Associação Brasileira de Mídia Out of Home, e com isso podemos receber outros players importantes do mercado. Nós temos, no momento, a entrada de 2 players muito importantes. A Ótima, que opera fortemente em São Paulo, né? E também a Clear Channel, que sempre atuou, já há alguns anos atua no mercado brasileiro, uma empresa internacionalmente muito importante. E para falar sobre ela, sobre as tendências desse mercado de out of home, entender melhor o segmento de imobiliário urbano, nós vamos conversar hoje com a Mônica Lamas, que é diretor-geral do Clear Channel. Bem-vinda, Mônica, tudo bem? Obrigada, Geraldo, obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer nos juntar a ABMO, que a gente chama? ABMO. E a gente quer muito incentivar o meio de mídia exterior para que ele de fato conquiste a posição que lhe é de direito, né, dentro do mercado de meios aí do país, né? Então, Mônica, conta um pouco da história de vocês aqui no Brasil. Eu conheço um pouco dessa história, mas certamente você está mais atualizada. A Clear é uma empresa global, é uma empresa bastante grande no mundo inteiro, está presente em mais de 40 países. Ela é uma empresa mais ou menos 3 bilhões de faturamento ano, entre 3 e 3.200. No Brasil ela está presente desde o ano de 1999. Ela fundamentalmente opera em 3 grandes mercados. Primeiro, a Praça do Rio de Janeiro, que é uma praça bastante importante para a gente, principalmente em função dos últimos eventos, enfim, Copa do Mundo, Olimpíada. A gente está na zona sul do Rio de Janeiro, que é a área nobre da cidade. A gente também opera em Curitiba, que inclusive com exclusividade dentro da cidade de Curitiba. E temos outras 21 cidades no interior de São Paulo, cidades aí de grande poder aquisitivo, onde a gente trabalha com grandes formatos, né? Com painéis e outdoor. Dessas 21 cidades, eu citaria as mais importantes, como Campinas, Ribeirão e Sorocaba, mas tem outras, né, no entorno, aí São José do Rio Preto, enfim, todo o interior de São Paulo, de empresas que foram historicamente adquiridas pela Clear e se juntando, né, à mídia exterior como um todo. Você tem razão quando você diz que essa mídia está migrando para digital, é verdade. No ano desse ano, por ocasião da Copa, nós transformamos dos 170 relógios que a gente tem no Rio em relógios digitais, onde não só o mecanismo do relógio é digital, mas também a propaganda é digital. Então, você começa a ver aí os grandes formatos, né, também partindo para a mídia digital, que é uma tendência no mundo inteiro, né? Nós éramos o único país da América Latina da Clear que ainda não tínhamos isso. E, felizmente, estamos todos entrando no mercado ao mesmo tempo, né? Seja em São Paulo, com quem hoje opera São Paulo, como no Rio, com os formatos digitais, razão pela qual a gente acha que faz sentido se juntar à associação. Hoje a Clear, na América Latina, além do Brasil, está onde mais? Ela está presente no México, está presente no Peru, com uma grande operação no Peru, é o segundo país da América Latina depois do Brasil, e também no Chile, né? E estão aí examinando outras geografias para entrar, mas são esses 4 países hoje. E nesses mercados operando basicamente nesse conceito imobiliário urbano. Porque o grupo Clear Channel é muito forte em televisão e rádio, pelo menos nos Estados Unidos. Né? A Clear é uma empresa, ela tem 2 divisões, ela tem uma divisão que a gente chama de Clear Channel Entertainment e a Clear Channel Outdoor, que é a mídia exterior, o out of home, né? São 2 divisões mais ou menos equivalentes em tamanho. A divisão de entertainment, ela tem aí o que você mencionou, são mais de 900 rádios nos Estados Unidos, e também tem toda uma programação de festivais, enfim, ela atua mais no showbiz, né, do que na mídia exterior.
A mídia exterior, no resto da América Latina, a gente tem grandes formatos digitais e tem também, a gente opera até bicicleta, né? A gente tem esses sistemas importantes de bicicleta na cidade de Barcelona, na cidade do México, que é o maior da América Latina, né? Assim vai ser. Então, é uma gama de mídia exterior bastante ampla, tem aeroportos, tem sistemas de transportes urbanos, com, enfim, metrôs e assim sucessivamente. E nessas áreas que você citou, da amplitude do mobiliário urbano, como bicicletário ou aeroportos, etc., vocês têm interesse no Brasil de avançar também nesse A gente setor? está avaliando, porque o Brasil é um país que está passando por uma transformação muito grande em tudo que tange a mídia exterior. Você tem aí a volta de São Paulo, da mídia exterior de São Paulo, representando quase um comeback, né, da mídia exterior. Eu brinco que às vezes a gente vai nas agências e os mídias muito novinhos não conheciam mídia exterior, porque ficou praticamente 8 meses depois da Cidade Limpa, né? Então você tem essa volta que está impulsionando o país como um todo. Então, obviamente, tem uma série de oportunidades no Brasil, seja de licitações, seja de oportunidades de empresas que estão se vendendo, há um movimento de consolidação dessas empresas no mercado e a gente, obviamente, avalia caso a caso, dentro daquilo que faça sentido dentro de um portfólio, que construa um sistema de rede, onde você possa ir para uma agência e ter um portfólio que faça sentido para uma agência, né? Tanto sob a ótica de ativo, como sob a ótica de mercados geográficos, né? Então, a gente examina tudo que nos chega, né, com igual carinho. Alguns a gente descarta, a gente obviamente tem internamente uma priorização do que é mais interessante do que outros mercados, mas a gente avalia aí tudo para enfim, crescer, engrandecer. O Brasil se tornou um mercado prioritário para a Clear Channel, assim como é a China, né? Então, o fato de ser um mercado emergente faz com que eles tenham uma lupa gigante para investimentos nessa geografia. Bom, só para relembrar, para quem está chegando agora, nós estamos conversando, estamos retomando os nossos webinars, agora no conceito da ABMO, Associação Brasileira de Mídia Out of Home, hoje entrevistando a Mônica, que é diretora-geral do Clear Channel no Brasil. E, Mônica, eu acompanhei relativamente bem a entrada do mobiliário urbano no Brasil, no comecinho, vocês entrando no Rio de Janeiro, dividindo basicamente com a Cemusa, como as duas grandes empresas de capital internacional, chegando no Brasil com um modelo bastante profissional. Mas vocês sempre tiveram uma limitação clara pelo fato do mercado de São Paulo não fazer parte dessas alternativas, ou seja, para o mercado comprador conhecer, digamos, o trabalho que vocês faziam, ele só indo no Rio, só indo em Salvador, em Curitiba, para conhecer. E eu sempre imaginava que na hora que São Paulo entrasse, seria diferente, não só porque nós temos em São Paulo o maior mercado comprador de espaços de mídia, o maior mercado do país como um todo, mas também entendendo que com isso as campanhas nacionais se viabilizariam e, ao mesmo tempo, outras cidades passariam, digamos, a procurar São Paulo como referência. Ou seja, se isso está acontecendo em São Paulo, outras cidades importantes tendem a tentar imitar esse processo, seja a prefeitura, sejam os anunciantes querendo, digamos, também estar presente nessa mídia, né? Isso está acontecendo? Começou a acontecer? Tá, assim, a volta de São Paulo é muito importante. É muito importante sobre vários aspectos, né? Outro dia um VP de mídia me disse numa agência que há muito tempo ele não vê a criação propondo uma peça de mídia exterior. E que só recentemente você começa a ver criações voltadas para a mídia exterior, que tem todo um padrão de linguagem específico, né? Você não pode aproveitar uma peça de print e colocar na mídia exterior, porque ela não cumpre o mesmo papel. Então, tem desde alocação de verbas, né, publicitárias à mídia exterior, seja ela digital, qualquer tipo de out of home, né, que historicamente já tinha um pouco sumido, como tem também, se justifica a produção, né? Quer dizer, se eu vou fazer, os formatos são padrões, então quando eu compro uma peça de mobiliário urbano para São Paulo, ela cabe perfeitamente, essa finalização dessa peça, ela se presta a Salvador, a Curitiba, a Rio de Janeiro, então aí você começa a ter uma elencagem, né, das praças. Há uma união do mercado, pelo menos do segmento de imobiliário urbano, onde a peça que alguém criou pensando no Clear Channel pode funcionar
Pode não, ela funciona. O padrão, né? Tem um padrão de formato. Tem um padrão que é absolutamente predefinido, de forma que nem a agência, nem a diretora de marketing, que é o anunciante, né, tem que ficar finalizando vários tipos de peças diferentes. Então, até no digital nós entramos com o mesmo padrão, né? Quer dizer, são filmes de 10 segundos, nós sentamos e conversamos e definimos um padrão para exatamente facilitar a compra do consumidor. A gente tem que sempre pensar no cliente que vai estar usando a mídia exterior. Então, assim, a volta de São Paulo foi muito produtiva para todo mundo, não tenho dúvida em relação a isso. Pela primeira vez, a gente começa a ver agências alocando verbas à mídia exterior, que é, de fato, uma mídia de massa. Você vê as grandes cidades cada vez mais congestionadas, a gente passa muito tempo fora de casa hoje, por problemas de mobilidade, então, ser impactado inúmeras vezes por uma mídia exterior. E isso segue a tendência natural de ganhar share, como a gente de fato vê pelas pesquisas, que é um dos meios de maior crescimento, talvez ali competindo com o cabo, né, mas um dos meios de maior crescimento é a mídia exterior, e é uma tendência irreversível, não tem como voltar atrás. Como você falou, vale a pena comentar, desde que teve, não só, quando a gente estava operando, digamos, o nosso raciocínio da BDO voltado só para o digital out of home, nós já sentimos um retorno do mercado melhor do que aqueles, digamos, na mídia exterior, digamos, tradicional. Né? E agora, com a entrada do mobiliário urbano em São Paulo, a gente sente que tem uma mudança de platô. Então, concretamente, o mercado está fazendo mais mídia exterior que no passado. E os números mostram isso, né, Geraldo? Você vê claramente, assim, do ano passado foi o meio de maior crescimento, esse ano volta a ser um dos dois maiores, junto com TV a cabo, mas ainda não tem o que a gente chama do fair share que tem lá fora. Hoje a mídia exterior tem, sei lá, representa 3,8% do total da verba publicitária. Lá fora esses números são da ordem de 8%, 10%. A gente hoje já vê grandes anunciantes que de fato usam esse patamar de verba porque fazem da mídia exterior uma plataforma, né? Mas a gente ainda vai levar um tempinho para chegar a um padrão mundial do que é... Vocês, nesse pequeno núcleo, esse pequeno bunker, digamos, vocês, Semus, a Ótima, vocês chegaram à conclusão do fair share? Quer dizer, o que vocês acreditam que seria um fair share? Esse fair share, na minha visão, tem que ser algo em torno entre 6% a 8% no mínimo. Quer dizer, o conceito é que do que existe hoje dá para dobrar... Com facilidade, porque é isso que a gente vê lá fora e é isso que a gente vê já algumas verbas de anunciantes. Você já tem hoje no Brasil anunciantes que chegam a alocar esse percentual da verba à mídia exterior. Como você já teve também no passado, anunciantes que antes da lei da cidade limpa usavam esse tipo de verba para a mídia exterior, né? Então, a gente tem dois grandes indicativos que a gente vai chegar lá. Já foi assim no passado e lá fora é assim. Então, a gente acredita piamente, aí é uma questão da unificação do meio, de juntar forças para que, de fato, a gente tenha o nosso fair share. Hoje, por exemplo, quais são as principais, mesmo que se quiser você cita os clientes, mas quais são as principais categorias ou os principais anunciantes que se fazem presente? Hoje você tem muitas marcas, e aí me perdoem se eu estiver sendo injusta com uma marca ou com outra, mas quando você fala de marcas de consumo, e particularmente marcas de consumo de massa, né, é muito difícil não trabalhar a mídia exterior. E a mídia exterior é a mídia que mais está à frente do consumo, quer dizer, o consumidor está ali a 2 horas de fato do momento da verdade que ele vai gastar o dinheiro dele numa compra. Então, você tem um meio aí que é a última fronteira antes dele chegar ao momento da verdade, né? No conceito de recency, da proximidade. Exatamente. Então, você tem um poder para as categorias de impulso, por exemplo, quando você está falando de bala, chiclete, chocolate, você tem um poder, né? Porque você está na rua, porque você está ao alcance dos olhos, né, e você está próximo ao ponto de venda, que é muito forte. E você tem também muitas marcas ligadas a eventos, né? Eu, particularmente, estou dentro de uma cidade como o Rio de Janeiro, que é uma cidade muito praiana, é de exterior, é do exercício, e aí uma cidade de grandes eventos, tem o Réveillon, tem o Carnaval, e isso incentiva muito os anunciantes que trabalham eventos a estar fora, né, a estar presente dentro de grandes eventos, né? No caso do Rio de Janeiro, nós tivemos agora recentemente a Copa do Mundo. Teve 12 cidades brasileiras, mas o Rio de Janeiro foi uma das principais bases. Onde foi a final, né? Onde foi a final também.
concretamente, digamos, na ocupação de espaço do Rio de Janeiro, foi diferente, digamos? Foi muito diferente, foi muito diferente, Geraldo. Foi diferente em dois aspectos. O primeiro foi, a gente teve anunciantes que não são anunciantes tradicionais de mídia exterior participando desse evento, como você vê, por exemplo, a Sony, como você vê, por exemplo, a Apple, né, que saiu... Quer dizer, não necessariamente patrocinadores da Copa, mas que aproveitaram a oportunidade. Porque estavam numa cidade que estava sendo foco do mundo, aliás, né? a Apple com uma comunicação super belíssima, né? E é um anunciante gigante para a clientela internacional, é um grande usuário de mídia exterior lá fora. E que aproveitou o momento da Copa para estar presente, ainda que a gente tivesse que respeitar os roteiros da FIFA para não dar conflito, né? Então, essa é uma situação. No Rio, a gente já vinha do ano passado da Copa das Confederações, que aconteceu no mês de junho, mas ainda assim a gente conseguiu graus de ocupação e o melhor preço médio por face, se comparado ao ano passado. É um momento único, né? Você realmente está ali num momento de prazer com as marcas, né? Porque você está ali numa grande congregação universal de nacionalidades. O Rio tem uma característica muito grande de ser uma cidade turística, então isso é muito importante para as linhas aéreas, né? Para uma série de setores da economia, né? Então a gente realmente foi muito beneficiado pela... Mas como também foi Curitiba, como também foi Porto Alegre, enfim, estava todo mundo na festa, né? Agora, eu queria aproveitar você, Mônica, porque a gente, digamos, quem assiste a gente está acostumado na linha que a gente ia, muito ligado à questão digital, né? Então, eu queria puxar a tua opinião sobre duas coisas. O fato de, digamos, agora nós estarmos juntos nesse conceito do out of home como um todo. E, ao mesmo tempo, o mobiliário urbano também está utilizando argumentos ou ferramentas digitais. O que muda para vocês em relação a isso? Eu acho, Geraldo, que cada meio tem o seu papel e dentro da mídia exterior, cada ativo tem o seu papel, né? Então, quando você fala, por exemplo, de comprar um circuito de 200 faces, você ali está buscando essencialmente cobertura, né? Esses circuitos são equitativamente divididos dentro das cidades, de forma a garantir essa cobertura que, com o passar do tempo, a frequência, isso gera o plano de mídia que o anunciante busca. Quando você compra um mobiliário digital, como é o nosso circuito de relógios em São Paulo, no Rio de Janeiro, perdão, o que você está buscando é muito mais afinidade. Então, são as marcas mais tecnológicas, você está buscando a instantaneidade de poder botar uma promoção em tempo real. Isso é engraçado, eu não tinha pensado com essa diferenciação, que o relógio cumprisse um papel diferente. Com certeza cumpre, com certeza cumpre. Quer dizer, a associação com tecnologia é muito legal, é muito com importante. O tempo é outra questão. E você tem uma flexibilidade, por exemplo, no Rio de Janeiro a gente está tendo campanhas, você pega anunciantes que uma determinada hora do dia botam um produto, outra hora do dia botam outro. Então você pega, por exemplo... Por causa disso, o inventário de vocês cresceu muito. Você tem novos anunciantes no meio, vamos dizer assim, né? Num formato muito impactante, mas com uma flexibilidade de atuação que a gente não tinha na mídia tradicional, pela questão da postagem, a postagem é semanal, então isso traz uma série de complicômetros que o digital tem uma outra dinâmica de atuação. Então, ele, de fato, está trazendo novos anunciantes. Não é uma exclusividade do Rio de Janeiro, o digital também está no mobiliário urbano de São Paulo. Então, o fato da gente ter entrado junto também alavancou o numérico, né, desse digital. Ele te dá inúmeras possibilidades. A criação dessa peça já não vem mais da print, né, da mídia impressa, ela está vindo muitas vezes da internet ou está vindo do próprio filme que vai para a TV, decupado, ele é jogado no digital. Então, é uma outra dinâmica de criação, é uma outra dinâmica de veiculação, com muito mais flexibilidade do que a gente tinha no passado. Deixa eu fazer uma outra pergunta também. Eu já notei, é impressionante a força do mobiliário urbano, seja em pontos de ônibus, seja em relógios ou não sei, em totens grande, por exemplo, na América do Sul, tanto Buenos Aires, Montevidéu, e a gente nota que anunciantes típicos dessa mídia, como uma Unilever da vida, uma Procter, utilizam de uma maneira muito forte. Sim. E até
imagino deva ter até um problema de como conciliar diferentes produtos, por vezes do mesmo segmento, no mesmo espaço. É verdade. Né? Já existe um conceito, que é a minha dúvida, já existe um conceito de uma programação, digamos, simultânea latina, quer dizer, a quase que vira uma autorização que diga, olha, eu quero Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, e todo mundo na mesma hora tem que fazer aquilo. A Clear Channel tem, a vantagem de ser uma empresa global é que muitas vezes a gente faz campanhas globais. Então você tem, por exemplo, a gente já tem 2 grandes exemplos do lançamento do DVD da Madonna, que foi feito em 19 países ao mesmo tempo. Então você acaba ganhando um plano de mídia ali de graça, né, em função de uma venda que foi feita lá fora e que você herda aqui. Isso é muito válido para as marcas de luxo, por exemplo, é muito válido para a área de entretenimento, e que, pela instantaneidade do digital, aquilo é colocado em vários países ao mesmo tempo, na mesma hora, e é vendido de uma maneira global. A gente tem escritórios de venda hoje, tanto em Londres quanto em Miami, então isso ajuda. Não é Nova York? Não. Porque a base de vocês era Nova York, no Times Square, né? Não, o Times Square são ativos da Clear Channel. A Clear Channel é gigante nos Estados Unidos, é mais ou menos 50-50 entre a Europa e os Estados Unidos. Eu cheguei a ter uma reunião com o Clear Channel lá no Times Square. Não, a gente tem um headquarters lá, mas a venda que vem para a América Latina vem ou de Miami. O Latam, né? O hub vem ou de Miami ou vem de Londres, como venda. E a gente se beneficia pelo fato de ser uma empresa global, como outras empresas globais também se beneficiam de ter esses clientes que são contratos mais de médio e longo prazo, né, e que acabam refletindo em veiculações locais, né? Bom, nós já estamos chegando próximo aqui do nosso final. E eu só quero amarrar uma coisinha e jogar a bola de novo para você para terminar. Só para relembrar, quem está chegando agora e pode não estar bem a par. Nós sempre fizemos esse programa quinzenalmente, tipo, um dia nessa semana sim, passa uma semana, na outra a gente faz. Nós temos uma certa regularidade. Ficamos um tempo sem fazer, até porque estava mudando muita coisa. Inclusive o nome da associação, que era a BDO, virou ABMO, porque antes falávamos só de mídia digital out of home, agora é de mídia out of home como um todo. E um dos sinalizadores dessa mudança, que é super positiva, é a entrada das empresas, das principais empresas muito fortes internacionalmente, entrada na associação, que é o caso agora da entrevista de hoje, do Clear Channel, e estamos aqui com a Mônica, que é diretora-geral do Clear Channel, para falar a respeito disso. Então, para terminar, Mônica, eu queria que você aproveitasse que nós temos uma audiência, que é uma mistura de anunciantes, agências, profissionais do setor, mas olhando para as agências e anunciantes, você, digamos, fizesse o teu comercial, por que essas empresas deveriam conhecer, deveriam participar, deveriam anunciar no Clear Channel? Eu acho assim, o mercado de mídia exterior geral está passando por uma profissionalização muito grande, está passando por uma consolidação muito grande. Você tem aí os grandes players globais hoje atuando dentro do Brasil. Mídia exterior é uma mídia que a gente brinca que é a mídia mais antiga, né? Os homens das cavernas já usavam as paredes para se comunicar, e ela ao mesmo tempo é uma das mídias mais atuais na medida em que ela se renovou e se linka hoje, se integra com os digitais, com a mobilidade, com a tendência de urbanização das grandes cidades, né? E pelo fato do consumidor estar muito tempo fora de casa, muito mais tempo do que dentro de casa. Então, é uma tendência natural, as agências sabem disso, veem isso, você começa a ter agências e anunciantes nos pedindo suporte para justificar um aumento do share de mídia exterior dentro dos seus portfólios de propaganda. É um caminho natural. A gente é muito contente de poder contribuir, né, de alguma forma nessa argumentação. Você já tem bons cases construídos para responder essa questão? Inclusive cases internacionais que a gente leva muito, a gente muito faz estudos por setores. Então, hoje vamos falar de automotivo, né? Então você tem lá o que está acontecendo na área automotiva do mundo inteiro, quais são os cases que a gente traz lá de fora. Isso faz parte dos estudos permanentes da Clear Channel e a constante renovação das plataformas tecnológicas associadas à mídia exterior, né? É uma tendência inevitável, a gente vai ser o único grande meio de massa futuro, na medida em que esses consumidores estão cada vez mais fragmentados na sua atenção, e cada vez mais segmentados, né? Então é muito difícil atingir todo mundo.
E aí você tem na mídia exterior uma grande participação dentro da mídia de massa, né? Não tem como ser diferente. Bom, ótimo, Mônica, muito obrigado. Obrigada a você. Foi ótimo conversar com você. Sucesso, agora ainda mais por causa da entrada imobiliária urbana em São Paulo como um todo e que isso pode significar para o Brasil. Sucesso na empresa, nas novas concorrências, na profissionalização, que eu sei que está vindo junto, a ideia de desenvolver métricas, etc., que isso tudo vai ser muito bom para o setor como um todo. E bem-vinda à nossa associação, que mudou até de nome para poder jogar um tapete vermelho e receber bem vocês. Obrigada a você, Geraldo. Muito obrigado, viu? E eu quero agradecer a todo mundo, agradecer a quem nos assistiu e agradecer principalmente a nossa produção geral. A nossa produção hoje foi feita aqui nos estúdios, fomos muito bem recebidos pelo Terra. A nossa pós-produção, a nossa edição vai ser na Atmo. Agradecemos também a Sambatec, que viabiliza o uplink para o satélite. Lembro que o nosso programa ficará arquivado no nosso site abmo.com.br. Você pode assistir esse programa ou os outros que você queira. Até a próxima. Abraço. Obrigado.